Pessoal, a segunda questão era, eu pedi para vocês explicarem com as palavras de vocês o significado da lei de Proust. Então, o que ele fala? Ele fala que as massas de reagente numa reação química, reagente e produto será sempre constante, na proporção sempre da mesma maneira, da mesma forma. Sempre a reação dos reagentes vão formar produtos na mesma proporção. E aí, para vocês entenderem, eu coloquei aqui um exemplo bem simples, espero que ajude para vocês entenderem. Eu peguei, por exemplo, a molécula de água, H2O. Ela é formada por 2 hidrogênios, cada hidrogênio pesa 1 grama, dá o total de 2 gramas. E ela é formada por um oxigênio, 16 gramas vezes 1 dá o total de 16 gramas. Se eu tenho 2 hidrogênios e um oxigênio, a minha molécula de água ela pesa 18 gramas. Molécula de água pesa 18 gramas. Então, quando eu vou formar a reação química para formar a molécula de água, eu misturo 2 gramas de hidrogênio com 16 gramas de oxigênio. Esses dois são os meus reagentes e eles vão formar o meu produto, que é a água. O que Proust fala na lei dele? Que independente da quantidade de reagente que eu coloque, sempre vai formar moléculas de 18 gramas. Sempre vão se rearranjar formando a molécula de água. Como assim? Vamos supor que num sistema eu coloquei 10 gramas de hidrogênio e 80 gramas de oxigênio. 10 gramas de hidrogênio e 80 gramas de oxigênio podia me formar qualquer tipo de molécula. Podia formar H5O3, podia formar H7O2, podia formar H10O5, mas ele fala o quê? Que isso não existe. Sempre que eu coloco hidrogênio e oxigênio, elas vão se rearranjar para formar a molécula de água. Então, se eu colocar num sistema 10 gramas de hidrogênio e 80 gramas de oxigênio, esse sistema, no final do processo, essa reação química, vai me formar 1, 2, 3, 4, 5 moléculas de água. Cada molécula de água é 2 gramas de hidrogênio. Se eu tenho 10, dá para formar 5 moléculas. Cada oxigênio pesa 16 gramas, na molécula de água vai 1. Se eu tenho 80 gramas de oxigênio, dá para formar 5 moléculas de água. Então a lei de Proust fala o seguinte: eu misturo os meus reagentes e eles vão me formar sempre o mesmo produto, independente da quantidade. Eu posso misturar 2 e 16, vai formar uma molécula de água, ou eu posso misturar 10 e 80, vão me formar 5 moléculas de água. Sempre eles vão se rearranjar na forma da molécula de água, na fórmula da molécula de água. Nunca vocês terão outras moléculas diferentes dessa. Então ele fala o quê? Que sempre a reação dos reagentes e produto, a proporção será sempre constante. Esta é a lei de Proust. Eu posso misturar a quantidade que eu quiser de reagentes, que eles vão me formar sempre o mesmo produto. Nunca será produto diferente. O que vai mudar é a quantidade. Quanto mais reagente eu colocar, mais produto vai formar. Para vocês entenderem no dia a dia e ficar mais claro, eu peguei ovo, farinha, leite, fermento, açúcar, todos os ingredientes para fazer um bolo. Misturei tudo, fiz todo o processo, coloquei o bolo no forno. Coloquei a massa para assar. O que vai me formar de produto final? O bolo. A mesma coisa é na química. Eu misturei hidrogênio e oxigênio, fiz todo o processo, o que vai me formar? Água. Hidrogênio mais oxigênio é igual a água. Já pensou se você mistura ovo, farinha, leite, fermento, açúcar, todos os ingredientes do bolo, põe para assar e quando você vai pegar, não é um bolo, é um pão? Alguma coisa deu errada. Então é isso que fala a lei de Proust. Eu posso misturar a quantidade que for de hidrogênio e oxigênio que vai me formar água. Eu posso misturar a quantidade que for de sódio e cloro que vai me formar cloreto de sódio. Nunca será outra substância diferente. Sempre será a mesma substância. O que vai mudar é a quantidade. Vamos supor que para você fazer um bolo todos os ingredientes dê 1 quilo.
vai formar para você no produto final um bolo de 1 quilo. Vamos supor que você dobrou, triplicou a receita do bolo. Ao invés de pôr os ingredientes para 1 quilo, colocou para 2 quilos. Você vai ter bolo no produto final, só que você não vai ter a mesma quantidade de 1 quilo. Você vai ter 2 quilos porque você dobrou a quantidade de ingrediente. A mesma coisa é aqui. Eu misturo hidrogênio e oxigênio, eu vou formar água. Se eu aumentar a quantidade, eu continuo formando água. O que vai acontecer é que vai aumentar a minha quantidade de molécula, mas sempre irá formar água, nunca outra substância diferente. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Novamente, eu digo que quando retornar às aulas presenciais, eu vou estar retornando esse conteúdo com vocês para ficar mais claro, tá bom? Fiquem com Deus, tenham uma excelente semana, coloquem as atividades de vocês em ordem para a gente poder fechar esse segundo bimestre sem nenhum problema. Um beijo a todos!